Maçons famosos. Quem foi Joaquim Gonçalves Ledo? Eu sou José Alves, mestre maçom, e comento a respeito de maçonaria universal. O nosso irmão Joaquim Gonçalves Ledo foi jornalista, político e maçom. Aos 14 anos, seu pai o encaminhou para Coimbra, em Portugal, para estudar. Mas, em 1808, prematuramente, ele voltou e não encerrou seus estudos por conta do falecimento do seu pai, em 1808. Ele, então, retorna para tomar conta das atividades de agropecuária e fazenda que o seu pai tinha e a família tinha lá em Sumidouro, no Rio de Janeiro. Joaquim nasceu no Rio de Janeiro em 1781 e faleceu em Sumidouro, no Rio de Janeiro, em 1847, aos 66 anos de idade. Um maçom progressista, político e vanguardista, chegando ao Rio de Janeiro, vinha com todas as suas ideias adquiridas com o iluminismo europeu. Em 15 de novembro de 1815, foi instalado no Rio de Janeiro a loja Comércio e Artes, primaz do Grande Oriente do Brasil. Joaquim Gonçalves Ledo, um político, um homem de vanguarda, um homem realmente com espírito democrata, é iniciado na loja Comércio e Artes. Não temos a data precisa da sua iniciação por conta de que, naquela oportunidade, em 30 de março de 1818, Dom João VI, rei de Portugal, lançou um decreto proibindo as sociedades secretas de funcionarem. Então, a loja Comércio e Artes e outras lojas foram fechadas, sua documentação foi exterminada e possivelmente não temos essa data da iniciação de Gonçalves Ledo. Mas ele continuou suas atividades políticas e logo em seguida a loja veio a ser reinstalada em 24 de junho de 1821 e naquela oportunidade da reinstalação da loja Comércio e Artes assumiu como venerável mestre Joaquim Gonçalves Ledo. Até a independência do Brasil, Joaquim Gonçalves Ledo continuou com as suas ideias emancipacionistas para a independência do Brasil e que os fatos concorreram para que, em 15 de setembro de 1821, como jornalista, Joaquim Gonçalves Ledo cria um jornal para o Rio de Janeiro com um cunho de informações políticas chamados Revérbero Constitucional. Esse jornal ampliava os acontecimentos e as ideias de emancipação, de independência, de separação do Brasil de Portugal. Isso aí foi com a continuidade e então Joaquim Gonçalves Ledo aproveitava o jornal para fazer seus discursos na maçonaria e discursos inflamados, discursos que clamavam ao imperador pela independência do Brasil e que, de fato, ele foi um dos grandes articuladores da independência do Brasil e a história sabe disso. Então, precisamos ter essa ideia de que ele realmente tinha uma força política de tal maneira que em 16 de fevereiro de 1822, Gonçalves Ledo foi promovido a secretário e conselheiro do governo do estado do Rio de Janeiro. Isso por conta dessa afinidade que ele mantinha com Dom Pedro
e, na continuidade dos fatos, ele fazia valer a sua política, o seu jornal, atuando para o engrandecimento do conceito de independência do Brasil. No dia 1º de junho de 1822, Joaquim Gonçalves Ledo foi promovido a procurador da província do Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, aproveitando seus conceitos, ele começou a originar a ideia de uma Assembleia Constituinte, ocorrendo naquela oportunidade que José Bonifácio, que também era ministro da Corte Portuguesa no Brasil, apesar de ter suas ideias emancipacionistas, mais de política imperialista, ou seja, monarquista, a ideia de Joaquim Gonçalves Ledo era de uma política de emancipação mais democrática, liberal e independente. Então, esse conflito entre uma posição de monarquia e uma posição de democracia entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo vieram a criar uma ruptura. E essa ruptura, por conta das situações do desenvolvimento de políticas, ambos com cargos no governo, isso fez com que essa relação entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo se deteriorasse até certo ponto. Mas isso ocorreu um fato mais interessante, que no dia 17 de junho de 1822 é criado e instalado o Grande Oriente do Brasil. A primeira potência aqui no Brasil instalada e que teve como soberano grão-mestre, o primeiro soberano grão-mestre, José Bonifácio. E tendo também na administração o primeiro vigilante, o grande vigilante, o primeiro grande vigilante do Grande Oriente do Brasil foi exatamente Gonçalves Ledo. E então deu-se início ao desenvolvimento do Grande Oriente do Brasil, uma vez que as políticas voltaram a ser permitidas com o apoio de Dom Pedro nas conversas entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo, enaltecendo o valor da maçonaria, isso foi crescendo, embora permanecesse a rixa política entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo. De tal ordem que Gonçalves Ledo, em 1822, ele realmente já depois, no final de 1822, ele foi destituído do cargo e então exilou-se em Buenos Aires, na Argentina, e fugiu para lá, ficando por lá até 1820. Em 1823, Joaquim Gonçalves Ledo foi anistiado e retornou ao Brasil. Retornando ao Brasil, assumiu suas posições tanto no Grande Oriente como também na política e no desenvolvimento e continuidade do revérbero constitucional. Isso ativou também a desavença política entre ele e Dom Pedro. Naquela oportunidade, Dom Pedro, numa posição arrogante, autoritária, suspende todo o funcionamento de maçonaria no Brasil. Suspende por ordens de Portugal e então suspende tudo. Embora, àquela altura, ele já tenha feito parte, sido iniciado na maçonaria e então, mesmo assim, ele tomou essa posição, uma vez que o Brasil já era independente. Nessa ocasião, com a aproximação de Gonçalves Ledo a Dom Pedro, e Dom Pedro com essas atitudes autoritárias, então demite
José Bonifácio do cargo de ministro da corte portuguesa no Brasil e o deporta para Portugal. Então, ao ser deportado final de 1823, José Bonifácio só retorna ao Brasil em 1829, depois de anistiado. Isso lá na frente, em outra ocasião. O Joaquim Gonçalves Ledo continua no Brasil, e então, nesse momento, ele também é promovido a Procurador-Geral da província do Rio de Janeiro e vai desenvolvendo suas atividades, mas lá na frente, por conta dessas discórdias, então ele foi agraciado com a medalha, com a ordem, a dignatária Ordem do Cruzeiro do Sul. Mas, sentindo alguns revanchismos, ele recusou a comenda, assim como também recusou a comenda de um título de Marquês da Praia Grande. Ele também recusou. Então ele foi assumir e assumiu na Assembleia Constituinte o mandato legislativo, por 2 mandatos no Império Brasileiro. Muito bem, em 1831, retorna José Bonifácio de Portugal e aqui novamente se entende, se aproxima de Dom Pedro e também se aproxima de Gonçalves Ledo. E nessa aproximação, em 1831, é reinstalado o Grande Oriente do Brasil. E então o Grande Oriente do Brasil é reinstalado, saem todas as suspensões de Dom Pedro e assume como grão-mestre José Bonifácio de Andrade Silva e como primeiro grande vigilante Joaquim Gonçalves Ledo. Aí então as coisas continuam, o desenvolvimento político continua, as atividades continuam com a volta de Dom Pedro para Portugal, por conta de chamamento para assumir o reino lá em Portugal, deixando José Bonifácio no Brasil como tutor de seus filhos. Em 1835, já desgastado da política, já desenganado, então Joaquim Gonçalves Ledo se despede da política, se despede da maçonaria, se despede de todas as suas atividades e volta para Sumidouro, em 1835, para cuidar dos seus interesses na fazenda, ficando até sua morte em 1847. Então, em 1847, ele vem a falecer aos 66 anos, motivados por um ataque cardíaco, e então aí encerra essa história. Mas um assunto a gente precisa lembrar. Tem a história que a história não conta. E uma linha da maçonaria pensava e realmente bradava por esse caminho, dando importância, porque na história do Brasil, 2 baluartes se colocaram à frente da história conhecida até hoje. Uma, José Bonifácio de Andrade Silva como patriarca da independência e Dom Pedro I como realizador dessa independência. Mas essa história, que a história não conta e que parte da maçonaria da época realmente enalteceu e valorizou, é que considerado Joaquim Gonçalves Ledo como sendo o grande arquiteto da independência do Brasil. Meus irmãos, essa foi a história de um maçom famoso do Brasil. Espero que vocês gostem da história, repassem essa história, realmente vocês procurem repassar para o maior número de pessoas, porque isso interessa ao Brasil inteiro, às pessoas maçons e não maçons. Inscrevam-se em nosso canal e esperamos vê-los em nossa oportunidade para falarmos de maçons famosos. Até lá!